David Poinshaw, do livro A Quarta Dimensão. Segundo passo para a lei da incubação. Você tem que ter uma imagem vívida. Deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente: Deus, responda para as minhas orações. E antes de sair da igreja, já se esqueceu das coisas pelas quais oraram. Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus. É preciso que você tenha um desejo ardente. Provérbios capítulo 10, versículos 24 diz: O anelo dos justos, Deus o cumpre. Salmos 37, versículo 4 diz: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo queimava dentro de mim tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que minha igreja é a maior igreja do mundo. É preciso que a pessoa tenha esse anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere e peça que Deus lhes conceda. Deus não gosta das pessoas frias, pois ele se especializa somente naquelas pessoas que são bem quentes. Se você tiver o desejo ardente, então terá resultados. Terceiro lugar, para que a incubação venha realmente a trazer os seus efeitos na lei da fé. O terceiro passo é que você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância, que é hipostasis, e na linguagem comum, a palavra pode significar título ou papel legal. Quando a pessoa tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, desejo que chega ao ponto de ebulição, então pode pôr-se de joelhos e orar até conseguir a substância ou segurança. Um dia em que eu pregava no Havaí, uma japonesa veio e me perguntou quanto tempo devia ela orar, a fim de adquirir a substância ou segurança. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos. E se ela conseguisse a substância ou segurança neste instante, não precisava orar mais. Mas, disse-lhes, às vezes pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Os ocidentais vivem para as voltas com o problema de viver dentro de um horário. Tudo é correria. Logo, não tem tempo para passar com a família, para visitar os amigos e até mesmo para ficar quietos perante o Senhor. Tudo tem de ser instantâneo, o desjejum instantâneo, comida pré-cozida, alimentos enlatados, café solúvel instantâneo, tudo tem de estar pronto em menos de 5 minutos. De modo que, quando vão para a igreja, oram dizendo: ó Deus, me responde. Não tenho muito tempo, 5 minutos. E se não responderes rapidamente, esquece. Não estou esperando no Senhor desse jeito. Os norte-americanos converteram as igrejas em lugares de entretenimento. Na Coreia, acabamos com todo entretenimento nas igrejas. Fazemos alguns avisos bem curtos e damos toda a preeminência para a palavra de Deus. Depois da pregação da palavra, geralmente temos 2 ou 3 números especiais e então concluímos. A palavra de Deus
sempre ocupa o lugar de preeminência. Certa vez fui convidado para pregar num culto vespertino em uma igreja no estado do Alabama, nos Estados Unidos. O culto começava às 7 horas da noite e com anúncios, cânticos e números especiais foram gastas mais ou menos 2 horas. Eu já estava quase dormindo na plataforma. As pessoas também já estavam começando a ficar cansadas. O pastor veio a mim e disse: pregue somente 10 minutos esta noite, porque temos um magnífico programa de televisão e gostaríamos que você pregasse somente 10 minutos. Eu tinha vindo da Coreia, convidado por eles para falar-lhes somente 10 minutos. Numa igreja como essa, não se pode esperar a plena bênção de Deus. Tal igreja necessita de esperar muito tempo perante o Senhor, o que também é válido para uma pregação sólida da palavra de Deus. Isto é o que edifica a fé. A pessoa deve esperar na presença do Senhor até conseguir a segurança, a substância. Quando necessitava de 5 milhões de dólares para terminar a construção da igreja, tive uma visão muito clara. Uma meta bem visível e um desejo muito ardente de ter pronta essa igreja, com lugares para 10 mil pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo, estava trêmulo, assustado e não tinha nenhuma segurança. Esses 5 milhões precisavam vir para mim e pareciam uma montanha, e eu era como um coelho assustado. Para os ricos estrangeiros, 5 milhões de dólares não significam muito, mas para os coreanos pobres era uma soma gigantesca. Comecei a orar como uma pessoa que está morrendo e disse: Senhor, já começamos a construção, ainda não temos nenhuma segurança ou substância e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a me preocupar. Passou um mês e ainda não tinha paz e nem segurança ou a substância. Passou o segundo mês e ainda continuava orando até a meia-noite. Podia sair da cama e ir para o canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa pensava que eu estava ficando doido, mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar, somente fazendo girar na cabeça os 5 milhões de dólares. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, venha tomar o café, está pronto. Ao sair do escritório e quase no preciso momento em que me sentava à mesa, na sala de jantar, os céus se abriram e uma tremenda bênção derramou-se sobre mim. A substância e a segurança me foram concedidas para a alma. Saltei da cadeira e comecei a gritar: consegui, consegui, consegui! Minha esposa saiu correndo da cozinha e quando olhei para o seu rosto percebi que ela estava toda pálida. Ela estava espantada e, me levando do lado, disse: querido, o que aconteceu com você? Você está bem? Sente-se. Consegui, disse para ela. Consegui o quê? Consegui 5 milhões de dólares. Assegurei-lhes com firmeza. Você está realmente louco. Realmente você está louco, disse ela. Mas, querida, eu tenho estes 5 milhões de dólares dentro de mim. Estão crescendo agora. Dentro de mim eles estão crescendo. Subitamente, estes 5 milhões de dólares tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma de minha mão. Orei com segurança. Minha fé os agarrou e nada fiz além de lançar mão deles. Eles eram meus. Eu já tinha a substância, a segurança. Uma vez que a pessoa tem a substância, a segurança, o título legal, que ela veja essas coisas ou não, elas virão a ser legalmente suas, porque as coisas que pertencem legalmente para a pessoa têm de chegar a ser suas completamente. De modo que orei até conseguir essa segurança, essa substância.
Durante a primeira parte deste ano, orei a Deus e Ele me deu a segurança de um total de 50 mil membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo da mesma maneira que iam crescendo fora de mim. Este é o segredo: orar até que tenha a substância, a segurança. Deus abençoe vocês. Na próxima palestra nós vamos falar a respeito do quarto ponto fundamental, que é preciso dar mostras da nossa fé, porque Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem, e nós, como seus filhos, temos que imitar a fé de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.